Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Como que foi essa quinta-feira de vocês? Que movimentação doideira.com, hein? Que dia que mercado foi só direto e reto na alta. Como eu sempre falo com vocês, liquidez. Procurem encontrar a liquidez, procurem entender a liquidez, procurem onde está a liquidez. Felipe, mas existe diferença de liquidez? Porque eu não vi o mercado capturando liquidez hoje no fundo, não vi o mercado dando a oportunidade de subir comprado nessa oportunidade. Mas sim, galera, existiu. E existem dois tipos de liquidez. A liquidez que é a interna e a liquidez que é a externa. A liquidez interna, esta caracterizada por um movimento de um gráfico menor, de um movimento muito mais curto que o preço executa de forma muito mais rápida. E você precisa ser rápido para pegar nesse movimento. E, obviamente, a liquidez externa é aquele contexto onde o mercado deixa para você um topo e o fundo principal para aí sim buscar essa liquidez, voltar varrendo todo o dinheiro ali que foi aprisionado para depois soltar uma forte movimentação na alta, uma forte movimentação na baixa. Felipe, eu consigo observar isso hoje para pegar a compra? Sim, mas antes da gente continuar esse assunto aqui, eu quero convidar a você a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para dar esse passo a mais, participar da mentoria lá, tudo tá na descrição desse vídeo para você fazer acontecer, para você estar junto com a gente nesse final de ano e fazer história junto com o nosso time que não para de crescer e que aprende cada vez mais. Enquanto você lucra, você aprende. Enquanto você aprende, você lucra. Então, vamos nessa movimentação aqui. A atenção do dia de hoje foi essa última referência. Até falei com o pessoal lá, o mercado tá caindo. O mercado tá caindo nessa movimentação de queda aqui. Você tem duas possibilidades de fazer sua marcação. Primeiro é o movimento inteiro. E esse movimento inteiro carecia de o mercado voltar para capturar a liquidez acima deste topo. O movimento mais curto era este daqui, o mercado quebra estrutura, corrige acima dos 50% que você pode observar aqui, continua seu movimento de queda. Então, mais uma quebra de estrutura, mais uma nova referência, e aí sim você tem uma nova movimentação de já correção nos 50%. Então, nossa expectativa era abertura de mercado. Das duas, uma. Você tá vendo aqui? Tem até um Fair Value Gap marcado. A gente acabou nem priorizando a entrada neste Fair Value Gap. Nossa prioridade estava ser comprado nessa região aqui abaixo. Neste order block aqui abaixo. Por quê? Consideramos que isso daqui era sim liquidez. Felipe, que liquidez é essa? Liquidez interna do movimento. E galera, esse tipo de movimentação não tem muito o que fazer, é simplesmente chegar e executar. Poxa, Felipe, mas eu acabei não conseguindo ver esse movimento. Poxa, Felipe, mas eu acabei não conseguindo ter a noção de que isso poderia me dar uma oportunidade de comprar. Tudo bem, eu também fiquei de fora dessa primeira oportunidade, tá? Não executei. A minha ideia era ser comprador aqui embaixo. Até esperei bastante, acreditando que ele pudesse dar esse repique. Se você abre seu gráfico e vai para 1 minuto, você vai poder observar que, opa, esse Fair Value Gap que está em aberto aqui, ele é o mesmo que te dá inicialmente um stop e, obviamente, depois de criar uma nova liquidez interna, volta a fazer o teste exatamente no mesmo ponto. E exatamente no mesmo ponto, te dá o trade maravilhoso. Teve um aluno que conseguiu pegar essa operação e foi espetacular. Conseguiu lucrar e lucrar muito nesse trade. Minha primeira operação do dia foi nessa região aqui acima, como eu disse, eu estava olhando essa liquidez e a minha expectativa, galera, não era ficar de fora do movimento de alta, era estar participando da movimentação de alta. Porém, a expectativa inicial era, deixa eu ver esse mercado corrigir. Ficamos vendidos praticamente na máxima desse movimento aqui, ó. O mercado chegou a andar 250 pontos. Felipe, mas ele andou na correção cravada dos 50%, você não devia sair da operação? Por esse motivo que eu tive que apertar meu stop. E aí, vi 250 pontos, a gente até tava numa conversa lá, mostrei pro pessoal, vi um financeiro bem legal, só que eu não consegui ter a clareza, de sair antes da operação. Felipe, você não fez nem parcial. Galera, eu nem particularmente nem gosto muito de trabalhar com parcial. Acabei evitando, e aí você pode observar, 250 pontos na mesma que o mercado bate, um candle só praticamente volta tudo. O segundo candle já acaba me tirando da operação, e aí eu não tenho muito o que fazer. Bom, Felipe, mas você não viu o mercado dando continuação? Nós até vendemos de novo aqui exatamente na máxima. Se você observar, é um Fair Value Gap minúsculo. Estes Fair Value Gaps curtinhos, eles são peçonhentos. Tem até uma fala de um
aluno nosso lá que bate muito nessa tecla, chama a atenção desses micro Fair Value Gaps, que eles são muito sacanas e você precisa estar atento nele aí. E aí o mercado acabou dando uma movimentação bem interessante aqui de baixa, tá? Infelizmente, sem dar continuidade, nós ficamos observando, eu falei, eita galera, esse aqui não tá com cara nenhuma que esse preço vai acelerar na baixa. Então, vamos nos proteger aqui, acabamos tirando mais uma vez a entrada nossa, não existindo a correção, não existindo ponto máximo ali do mercado corrigir para a gente subir comprado, as vendas elas se tornam mais arriscadas. E se tornando mais arriscada, eu não vou ficar tomando stop de graça. Então, hoje foi um dia que a gente acabou saindo bem no 0 a 0, mas tendo a possibilidade de ter visto um certo lucrinho, uma grana que dava para tomar um café. Mas acabei pagando para ver, tentando sustentar o máximo ali possível. Só que aí, que hora que você sabe que isso tá errado, abre aspas, né? Que isso está errado que eu fiz. Quando o mercado vai embora, você fala, poxa, desperdicei 250 pontos, deixei na mesa aqui cento e tantos pontos aqui, podia ter feito uma somatória, dava mais de 400, tá? Mas aí é muito fácil falar depois que aconteceu. Na hora, você tem que tomar uma decisão. E a decisão foi essa. Tivemos alunos que estavam comprados e sustentaram, mesmo eu vendendo. Alertei para eles, galera, não sai na operação porque você vai ter uma possibilidade muito real de negar o preço para alta. E você pode observar que o mercado foi bem tranquilo na sua continuação. Felipe, onde que eu poderia ter tentado outra realidade de trade, outra oportunidade de venda? Aqui, galera. Aqui existia para você uma outra oportunidade. Teve até os alunos que estavam querendo fazer essa venda e eu falei com eles, gente, tá bom para você se posicionar? Tá. Dá para mim tomar risco aí? Dá. Só que eu falei, galera, olha o movimento que o mercado tá. Acertou uma alta que não tá nem descansando. Vai posicionar uma entrada? Posicione a sua entrada como? Na confirmação e não no risco. Porque uma vez que você se posiciona no risco, você está chamando uma possibilidade do mercado capturar a liquidez de um topo antes de gerar a sua entrada. Se você for bem analítico, regiões exatas de máxima e mínima são regiões onde o mercado tende a fazer uma manipulação. Se você for muito criterioso, você evita de fazer entradas no risco nas regiões mais extremas do preço e espera uma possível manipulação, uma indução, uma característica de sacanagem para aí sim você se posicionar logo após isso acontecer. Porque na maioria dos casos você está lá com a sua ordem muito bem posicionada e o mercado vai lá, belisca você e começa a voltar. Você fala, poxa vida, só pegou meu stop. É porque você está entrando de forma antecipada. Então, você está bem tranquilo aqui na observação desse último movimento, tá? Como teve correção no 50%, uma nova estrutura é formada. Como tem correção no 50%, a expectativa é uma nova estrutura ser formada na movimentação de continuação. Eu quero que você tenha paciência para pegar o movimento. É sexta-feira, encerrar a semana, fechar uma semana com chave de ouro. Tenha paciência, cautela na hora de tomar risco, na hora de fazer acontecer, na hora de ter o melhor dos movimentos. Felipe, eu consigo analisar alguma coisa diferente aqui? Eu consigo observar alguma manipulação aqui? Sim, aqui. E se esse movimento acontecer com o mercado quebrando essa estrutura, essa região aqui se torna uma região boa para você se posicionar. No gráfico de 1 minuto, a depender do tanto que o mercado se movimentar, essa região aqui também vai ser bem interessante. Por que no gráfico de 1 minuto, Felipe? Porque você vai conseguir refinar essa região para você subir posicionado. Todo e qualquer movimento de alta carece de uma manipulação de um fundo. E essa manipulação, como lá no início da aula eu passei para vocês, essa manipulação ela pode ser de captura de liquidez interna ou uma captura de liquidez do fundo principal, que é a liquidez externa. Estejam bem atentos a isso. Não se percam na hora que o mercado estiver em movimento, porque senão você vai fazer besteira. Paciência e atenção. Aqui, no dólar, horrível o mercado de dólar hoje, era feriado lá, ação de graças, né? Teve até um aluno que conseguiu pegar essa operação, o alvo dele estava um pouquinho mais aqui para baixo, o mercado não teve força necessária para ir. E aí, a gente não tem muito o que fazer. Logo após isso, o segundo possível movimento que você teve ali, eu não vi nenhuma operação saudável no dólar no dia de hoje, tá? O segundo possível movimento que você poderia buscar seria a referência de uma entrada de venda, que lá no gráfico de 1 minuto, mas não existe uma quebra de estrutura tão interessante assim. Então, eu, particularmente no dólar hoje, não vi nada saudável. Não ganhou o último topo,
Na movimentação que era de alta, chamei a atenção para vocês essa região aqui, porque era uma possibilidade que o último fundo que quebra estrutura gera para você uma referência de order block. E olha a sua referência bem legal aqui. Felipe, mas você não acabou de falar que você não gostou? Eu não gosto, galera, porque eu espero uma captura de liquidez. Então, o que eu iria minimamente esperar? Manipular, num gráfico menor, criar uma estrutura de alta e dar oportunidade no retorno para me subir muito bem comprado. Então, é isso daí. No dólar, continua na mesma situação, marca aqui, marco aqui e aguardo. Felipe, eu posso observar que aqui seria uma situação de um choque secundário, caso abra aqui para baixo e eu tente ser vendedor aqui no dólar para querer acreditar na venda, ou pelo menos acreditar na venda para depois subir comprado? Perfeitamente. Só vai validar a partir da sua abertura. Então, sejam cautelosos, sejam pacientes. Estamos construindo um império, eu quero você junto com a gente.